Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita retorna ao seu lar, pede licença para um diálogo, uma conversa, uma troca de opiniões, aonde a esperança, a fé e o entusiasmo devam sempre motivar a nossa conversa. Tratamos em um programa passado do tema Buscai e Achareis, que é o capítulo 25º do Evangelho segundo o Espiritismo. Abordamos naquele programa uma conversa sobre as esperanças e as convicções daquilo que iremos pedir, solicitar a Deus, solicitar a Jesus. Isto volta hoje para o programa. Continuamos a nossa conversa. Continuamos a sugerir um caminho, continuamos a oferecer um meio. E que fique claro para você que nos assista. São meios desafiadores, porque em todos eles exige-se a mudança, exige-se a reforma íntima, novos caminhos. Contamos com a colaboração, com a participação sempre entusiasta por quando se fala de Jesus, quando se fala do Espiritismo, de Edgar Tão. Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado, André. Você mesmo, Edgar, naquele programa, citou o livro 3º, de O Livro dos Espíritos, e é bom que quem nos assista saiba que o Livro dos Espíritos é a primeira obra, é o primeiro livro básico do Espiritismo. Ali, Allan Kardec, em 1019 questões, coloca um corpo filosófico sobre o que é o Espiritismo, para que conheçamos e saibamos os seus pontos básicos e fundamentais. E o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, mas nós iremos falar hoje especificamente sobre o livro 3º, que tem como título Leis Morais. E dentro dessas leis morais que ali estão colocadas, sendo que a primeira que ele aborda é a lei divina e natural, nós vamos falar, partindo do seu último comentário, da lei do trabalho. Né? E na lei do trabalho, na pergunta 674, e aí está entre as buscas e o encontrar, né? Kardec indaga ao Espírito Verdade. Quando a gente fala Kardec indaga, porque o Livro dos Espíritos ele é composto por perguntas e respostas. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes nós queremos ter sucesso na vida, né, sem trabalhar. Sim. Né? Queremos ganhar sem realizar um trabalho. Ou às vezes ficamos perguntando como tem gente de sorte na vida, né? Recebe herança, recebe fortunas e vive. E eu aqui tendo que ralar todo santo e abençoado dia. Né? Isso não está certo, né? Eu acho que Deus, né? Nós ficamos às vezes com essas concepções. Mas a lei do trabalho é uma lei da natureza? A resposta dos espíritos a essa pergunta é contundente, é evidente que é uma lei da natureza, não é? E eles abordam essa questão, André e amigos, apresentando o trabalho com uma característica muito interessante que muitas vezes nos foge à percepção. O trabalho, os espíritos dizem, é uma lei da natureza, mas ele também se configura como uma expiação. Expiação no sentido da experimentação. Expiação no sentido da necessidade do homem em, através do trabalho, angariar recursos, meios, instrumental para o seu próprio crescimento.
E o seu próprio crescimento engloba, evidentemente, nas próprias orientações dos espíritos da revelação, no crescimento moral e também no crescimento ante as urgências e demandas materiais da vida que o homem experimenta no próprio mundo. Portanto, o trabalho não somente é uma lei natural, mas é algo indissociável do ser vivo. Todo ser vivo trabalha. E Jesus, sabendo disso, já apresenta a configuração do trabalho, inclusive nas hostes celestes. Meu Pai trabalha até hoje e eu também. O trabalho não está dissociado às criaturas. Há uma outra pergunta também, anterior a essa, que os espíritos vêm dizer que o trabalho, existe o trabalho para o corpo, existe o trabalho para o espírito e que devemos entender finalmente o trabalho como sendo toda ocupação útil. Ora, cada vez então que nos desdobramos a uma ocupação útil que nos traga experiência, conhecimento, bem-estar, o pecúnio que naturalmente necessitamos diante da remuneração e das exigências da terra aqui do nosso aspecto material, todos estes recursos podem ser, como devem ser, entendidos como trabalho. O trabalho, então, definitivamente é uma lei natural que ninguém escapa, porque o próprio esforço, André, que você há pouco dizia sobre os grandes movimentos desafiadores da nossa existência, exigem de nós algum movimento para o trabalho. Porque, de fato, nós não podemos conceber, amigos, qualquer conquista sem esforço. Qualquer premiação sem mérito, qualquer recompensa sem trabalho, qualquer ascensão sem suor. Entender, e o homem ainda trafega nesse nível de compreensão, lamentavelmente, de que há atalhos, de que há jeitinhos de burlar a própria lei, é um equívoco e uma tradução da nossa imaturidade diante das exigências que a vida tem nos feito até então. Não há resultado fácil na vida, ainda que nós assim achemos. O trabalho ele tem a característica de alavancar o progresso. Se nós olharmos em tempos não tão distantes, é fruto do trabalho que se edificam obras, que se fazem hospitais, que se produz um remédio, que se planta o alimento. É fruto do trabalho. Isto traz uma construção material, visível e perceptível aos nossos olhos. Mas existe também dentro do trabalho um fundamento que muitos de nós, às vezes, deixamos passar desapercebido, que é a disciplina existencial que ele nos proporciona. E às vezes nós vamos nos dar conta disso, como dizíamos lá no outro programa, quando deixamos de ter o trabalho. A hora que você não tem, você para e fala, e agora? O que eu faço? O trabalho, olhando por esse aspecto, diante das diversas profissões, diante das diversas funções, sejam elas qual for, eles trazem, além do sucesso, além da realização, do salário, do dinheiro, eles deveriam trazer também para todos nós uma reflexão moral. Sem dúvida. Ele deveria trazer para todos nós um contexto de responsabilidade e de construção moral. Como que nós espíritas podemos levar a quem nos escuta, a quem nos assiste, a quem se dedica, essa compensação? Aonde que está a compensação moral no trabalho, inclusive no trabalho do qual você tira o seu sustento, o seu pão, tira a sua condição de existência? André, enquanto você abordava essa questão, recordei-me de uma pequena afirmativa de Emmanuel,
que diz que a disciplina precede a liberdade. Nós devemos entender que o trabalho, em suas funções da sociedade contemporânea, exige de todos nós todo um conjunto de ordem, de disciplina, de responsabilidade inerente à atividade que exercemos. Aliás, isso inclusive existe nos nossos lares. Cada vez que nós nos preocupamos em manter a casa limpa e higienizada, asseada, nós estamos dedicando parte do nosso tempo para a asepsia do lar, mas também para a nossa própria asepsia íntima, porque o trabalho acaba, de alguma sorte, reorganizando-nos intimamente, porque desperta em nós mesmos valores de responsabilidade, de bem-estar, de equilíbrio que são indispensáveis à criatura humana. Porque o trabalho, exigindo de nós todo um esforço que vai se expressar nos eventuais atritos das relações humanas, por exemplo, que vai se expressar na ordem de realização disciplinada imposta por força da exigência desse mesmo contrato de trabalho formal que muitas vezes nós nos submetemos. Tudo isso faz com que a criatura humana, ainda que de maneira imperceptível, involuntária, se ajuste, estimulando o desenvolvimento de elementos equilibrantes e, eu diria, da boa convivência, que vão refletir mais ou menos intensamente no despertamento ou no fortalecimento ou ainda na elaboração dos seus valores morais. O trabalho, ele impulsiona um progresso material, mas ele também impulsiona um progresso moral, muitas vezes imperceptível. A criatura humana associa o trabalho à remuneração, mas com a concepção espírita de que o trabalho é toda ocupação útil, de que o trabalho começa então a despertar novas realidades, para também novas realizações no campo da atribuição espiritual e moral da criatura humana, nós nos damos conta que é muito mais do que aquilo que imaginamos. Porque a nossa própria escolha em optarmos por esse ou por aquele outro tipo de trabalho acaba demonstrando características da nossa natureza humana que estão sendo mais ou menos destacadas. Porque nós somos desafiados no nosso trabalho permanentemente. É a tolerância que precisa naturalmente ser observada, é o respeito, muitas vezes inclusive àquelas pessoas que nós não temos grande empatia. É a necessidade da disciplina, da ordem, no campo da subordinação ou ainda no campo da chefia, onde todos nós somos reclamados perante a própria existência em contribuir com o nosso melhor, André. O trabalho, e nós às vezes não nos damos conta, quer a vida moderna, que se saia de casa cedo e se volte de noite. Você convive muito mais dentro do seu trabalho com seus colegas de trabalho do que às vezes dentro da sua casa com a sua família. É preciso lembrar que o acaso não existe e que as diversas oportunidades que Deus coloca nos nossos caminhos são para extrairmos delas o melhor. Então, se você tem o seu trabalho, essencial para o seu ganha-pão, lá também cabe o Evangelho, lá também cabe a boa convivência, lá também cabe o bom respeito. Me permita brincar. Geralmente tem trabalho que tem lugar no cafezinho, né? Sim. No cafezinho a gente deveria falar o quê? Geralmente, eu espero aqui estar falando de outras empresas e de outros trabalhos que não são o seu, que está nos ouvindo, mas se fala da vida alheia, se fala dos colegas, se fala do outro.
como se isso fosse a coisa mais natural do mundo e eu tivesse que falar de Jesus somente dentro do templo religioso ou viver Jesus só lá. Então, quando tratamos da busca e acharás e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará, é para perceber que em todos os lugares existe a oportunidade de Jesus participar. E para a participação de Jesus não é se dizendo sou cristão, leio o Evangelho, leio a Bíblia, é simplesmente respeitando o próximo do mesmo jeito que você quer ser respeitado. É vivenciando este Evangelho presente e entendendo e compreendendo e agindo de forma cristã, de forma onde o trabalho está te dando a construção moral. Ele está te pedindo este esforço. Edgar, ainda falando do trabalho, e nós temos os nossos trabalhos, né? Uhum. Ainda bem, André. Ainda bem. Graças a Deus. É? E fazer dentro do nosso trabalho o melhor representa entender que uns precisam ajudar os outros e que nós precisamos ter um equilíbrio social, ainda mais em momentos em que se campeia pelo mundo a palavra desemprego. É tão interessante o Espiritismo e é tão interessante ler e estudar e conhecer um pouco do Livro dos Espíritos, que na pergunta 685A, Allan Kardec tece um comentário que parece que foi escrito hoje. Parece que ele lá, ao escrever o Livro dos Espíritos, estava escrevendo hoje. E o duro que nós só vamos dar clareza a isto quando somos assolados pela falta do trabalho. Ou quando deixamos de entender a importância da solidariedade no trabalho, do quanto isto representa para cada um de nós em termos de vivência. E às vezes nós fazemos críticas, condenações e esquecemos que a sociedade só existe porque existem pessoas e elas sempre refletem as pessoas. E às vezes não raro a gente quer se separar da sociedade. Como se não fôssemos parte dela. Como se não fôssemos parte. Como se tudo... O problema fosse dos outros. O problema fosse dos outros. Como se tudo que estivesse acontecendo, né, não fosse nosso. Eu vou ler bem rapidamente, mas sugiro que você leia depois com calma, que está em casa nos assistindo, caso queira. Uma consideração de Allan Kardec, um comentário muito importante, em que ele diz: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. É para quem está procurando emprego e às vezes não acha. Quando a falta do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências. Durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Kardec falou a educação. Nos educamos para o trabalho, Edgar? Esse Kardec era um danado, não é? Porque ele traz esse elemento da educação nessa questão, André, quando analisa nessa pergunta do Livro dos Espíritos a relação entre os fortes e os fracos. Até que ponto os trabalhadores já habilitados, não é? Os fortes deveriam assistir aqueles outros sem condições. E Kardec desenvolve uma reflexão interessante, um pequeno
resumido ensaio econômico da relação entre economia, trabalho e consumo, e mais tarde ele vem abordar as questões da educação. E aí mesmo ele fala especialmente da educação moral. Não a educação que se aprende pelos livros, mas a educação moral. E ele continua, André e amigos, a educação da arte de formar bons caracteres, dizendo finalmente, concluindo, pois que os hábitos, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Aí nós chegamos na sua pergunta sobre a educação que nós temos para o trabalho e aquela que lá nós desempenhamos inclusive, não é? À medida que nós desenvolvemos a nossa capacidade moral, é evidente que todo um conjunto de reflexos em função dessas transformações que nós desenvolvemos começam a surgir dentro do ambiente de trabalho ou fora dele, dentro do ambiente social, fora dele, dentro do ambiente doméstico, fora dele e assim por diante. Ora, no programa passado, André, falávamos sobre os condicionamentos, foi no finalzinho das suas considerações oportunas. O conjunto de hábitos que acumulamos no decorrer das nossas existências cristalizam reações, procedimentos, ideias que muitas vezes já são absolutamente desnecessárias. À medida da nossa amplificação individual, nós adquirimos elementos moralizantes e que serão, evidentemente, instrumental moralizador mais tarde, quando assimilados. Porque, André, é importante ressaltar, nós somos seres mais moralistas do que moralizados. E há uma diferença muito grande. Há uma diferença gigantesca nesse processo todo. Reconhecendo, portanto, que a educação expressa o conjunto de hábitos que há dentro de nós, nós devemos entender que a nossa força de trabalho também demonstrará essa educação que experimentamos, que exercemos, que adquirimos, que desenvolvemos no decorrer das nossas existências. Kardec, como exímio e extraordinário pedagogo, apresenta uma revolução nessa resposta, quando ele afirma que não há qualquer possibilidade de evoluirmos sem a educação. Evoluirmos em todos os aspectos que podemos naturalmente abranger. Portanto, trata-se de uma reflexão indispensável, André, que nós não podemos abdicar em nenhum momento das nossas cogitações e especulações cotidianas. O Visão Espírita, que trata e conversa do trabalho, a partir de uma abordagem do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um convite para ajuda-te que o céu te ajudará, e falando especificamente do trabalho, ele caminha para o seu término. E nós queremos dividir com você hoje um pensar. Ante ao momento que aflige a todos nós, que nos preocupa, que nos faz nos sentir desesperançosos, inseguros, sem contar que o que será o amanhã? Amanhã o sol irá brilhar novamente sobre a cabeça de todos, dos justos, dos injustos, dos certos e dos errados. O sol estará aí à disposição, porque o Pai que estás nos céus assim oferece a todos um novo dia, uma nova oportunidade, um novo amanhã para que mude, para que se transforme, para que progrida, para que renove, para que se faça melhor do que ontem. Diante disto, diante de tudo que te rodeia, se há estímulos ao negativismo, se há estímulos à crítica, faça a sua parte. Confie em você, se dedique ao melhor, estimule-se, provoque o entusiasmo, dê esperanças, porque nós todos precisamos ter esperanças. Não estamos dizendo que você, que eu e que todos deixaremos de ter a nossa visão crítica sobre o mundo e sobre as coisas. Mas existe algo que o mundo não fará por nós.
sermos mais felizes. E para sermos mais felizes é preciso ter esperança, é preciso ter confiança em si e é preciso saber que Jesus está no leme e nós iremos vencer esses desafios que nos tocam hoje. Acredite em Deus, ore, mas trabalhe, se dedique, se transforma, faça do seu amanhã um sol brilhante que ilumina o seu caminho para o bem, para a paz e para a bondade. Que Deus nos abençoe. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.